Oiê, estamos aqui para a gravação do nosso quarto podcast Papo Levitanas. O assunto de hoje é sobre a harmonização além dos injetáveis. Existem muitos procedimentos que podem ser agregados aí para a gente encontrar a nossa melhor versão. Muitas vezes acontecem alguns erros, exageros, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre esses procedimentos que não são exatamente os injetáveis, mas que fazem toda a diferença na hora da harmonização. E toda mesmo. Então eu estou aqui hoje com a Laís, que é a especialista em harmonização facial na clínica. Trabalha, né, exclusivamente aí com os injetáveis. E só que existe todo um estudo da face, não é só chegar e injetar, né? A gente tem todo um estudo por trás de análise facial, de simetrias, de assimetrias, e existem pontos para fazer todos os procedimentos, né? Então, não é simplesmente ir lá com a agulhinha e pôr no ponto que a gente acha. Tem um porquê preencher aquela região e o que vai causar, o que vai tratar, o que a gente realmente precisa. Então, Perfeito. Existe, né, uma análise facial bem detalhada por trás. A partir do momento que a paciente entra na porta, a gente já está analisando tudo, elas nem sabem. É verdade, na conversa a gente já sabe tudo que a gente precisa fazer, né? E também estamos aqui com a outra levitana, a Gabi, né? A Gabi é responsável pela micropigmentação de sobrancelhas e de lábios também lá na clínica, né, Gabi? É um trabalho, assim, extremamente minucioso. Ela trabalha com a nanopigmentação, é uma evolução da micro, né, da sobrancelha. Então, eu vou deixar ela falar mais, porque nada melhor do que ela para contar para a gente sobre essa técnica. Sim, Cami, com certeza. E eu acho que a sobrancelha, ela vai vir com um dos pontos principais quando a gente fala de harmonização. Então, seja no complemento com design, com a nanopigmentação, mas principalmente associando, né, o Botox junto com os procedimentos que a gente tem de estimulação de crescimento de fios. E toda essa análise que a Laís comentou é o que a gente tem que faz. ser feita, né? E que você faz também na sobrancelha, com certeza, né? Não é só o design, pelo design, o desenho, não. né? Não, hoje existe todo um estudo de arcada óssea, onde a gente vai realmente seguir para cada rosto, né? Porque cada rosto é único. E com isso a gente consegue levar em consideração todos os pontos e trazer uma melhor harmonia no olhar, né? Na face da sua cliente. E até falando de harmonia, eu acho interessante a gente colocar o que é a harmonização, né? Porque essa palavra ficou muito em alta um tempo atrás e existe uma diferença muito grande também. Entre a harmonização e a transformação. Né? Então a gente acha que tudo que harmoniza vai mudar. Vai transformar, vai ser exagerado. E não, quando a gente fala em harmonização, a gente vai trazer o que a pessoa tem de belo para mais belo. Às vezes a gente tem aqueles pontinhos de envelhecimento que incomodam, tem algumas características nossas que a gente sabe que é defeito nosso e que a gente gostaria de melhorar. Isso é harmonizar, trazer o teu belo. E aí existe a parte da transformação, que é transformar o seu rosto em uma outra coisa. E foi uma outra que deixou as pessoas muito traumatizadas, né? Porque às vezes tinha um artista lá que até já era bonito, ia fazer uma harmonização, né? Uma desarmonização, na verdade, e existia um exagero muito grande na quantidade de produtos que eram injetados, né? E não há necessidade alguma disso. Não precisa você mudar completamente o rosto para harmonizar. A gente fala assim, que uma harmonização, ela pode usar ali até uma média de 15 ampolas, 15 ml de ácido hialurônico. E não é muito, não se assustem. Existem pontos específicos, depende do que a gente precisa volumizar, do que a gente precisa preencher. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem desestrutura óssea, falta ossatura, a gente precisa imitar um osso. Então, é um volume maior de preenchedor, é um volume maior de produto. E aí, quando a gente fala em transformação, a gente fala ali nas 30 ml, 40 ml, que a gente já viu vários casos que acabam tendo essa quantidade maior. Mas que realmente a pessoa entra uma coisa, uma sai pessoa outra. e sai outra numa pessoa. Sessão só, né? O povo entrava e saía todo transformado. Sim. E aí entra uma outra questão também, a gente falou da questão da micropigmentação, a gente já vai voltar, Gabi, que eu quero que você explique um pouquinho mais alguns detalhes sobre a micro e também vamos mostrar um antes e depois aqui do que seria uma micro meio exagerada e uma micro ideal para, né, uma micro leve. A gente já vai mostrar isso, mas existem também outros procedimentos que a gente visa qualidade de pele,
né? Então, não adianta, eu sempre falo isso, você estar lá com o rosto todo contornado e a pele um bagaço, né? Não adianta de nada um negócio desse. Fica estranho, não orna, como diz a gente história, fala né? que assim, do comecinho do cuidado em casa, que é o básico. Sim, skincare, né? Exatamente. Aos procedimentos ali. E eu tô falando realmente de uma limpeza de pele, de um peeling, tudo isso para buscar ali, né, a qualidade do tecido cutâneo. E isso é uma harmonização além dos injetáveis. Exato. Porque uma limpeza de pele, um peeling, ele vai harmonizar, vai melhorar o aspecto da pele, os poros, algumas linhazinhas, inclusive mais grossas, que podem sim mais ser profundas, favorecidas, né? Com certeza. Isso faz parte da harmonização, as manchas, né? As Sim, manchas. Então, tem muito manchinhas. paciente, às vezes, com melasma muito intenso. É necessário entrar com procedimentos não injetáveis para a gente ter aí uma harmonia da face e o paciente se sentir feliz por completo, né? Com os procedimentos. Aí, agora sim, Gabi, fale um pouco mais sobre a questão da sobrancelha, se existe uma medida, como que é feito isso quando você vai analisar uma face para indicar qual sobrancelha seria o melhor? Como funciona? Hoje a gente fala da nanopigmentação ser muito a evolução, porque realmente a gente começou, né, com algo que era muito marcado e a gente teve uma evolução. E tudo isso também trouxe a evolução do estudo da face mesmo, né? Porque antes a micropigmentação ela era muito padrão. Então, era copia e cola de um lado e do outro. E hoje, né, a gente tem a percepção do quanto o nosso rosto é diferente um do outro. Sim. Então, a gente não pode fazer diferente. um copia e cola, porque realmente não vai trazer... A gente tem que respeitar a simetria, Tem, exatamente. Né, do paciente, porque é essa simetria que traz beleza também. Com certeza. Né? É isso que vai agregar ali na beleza mesmo. Às vezes, um olhinho que é mais baixo, a sobrancelha que é um pouquinho mais baixa que a outra, né? É o sorrisinho um pouquinho mais de lateral e toda essa assimetria que vai trazer beleza. E tratando principalmente de sobrancelhas, quando a gente fala de sobrancelhas, ela traz um número muito expressivo do que a gente vai transmitir, né? Sim. Então, sempre quando a gente fala em impressões, né? Hoje já se sabe que a gente leva 3 segundos para trazer uma impressão sobre aquela pessoa, né? E com certeza a sobrancelha é um dos fatores principais nessa percepção. E eu vejo muito por mim. Eu sempre hoje, né, eu tento suavizar muitas expressões que eu tenho, que são naturais minhas, porque hoje existe uma imagem que eu quero transmitir e com certeza a sobrancelha, ela vai falar muito sobre isso. Movimento, inclusive, né? Sim, eu sou a pessoa que sempre fala, nossa, mas a Gabi é muito brava. Ah, gente, mas eu É um não sou. doce, olha essa voz, gente. Aí depois fica nessa, nossa, Gabi, eu pensava uma coisa sobre você e você é completamente diferente. Eu achei que você era brava. E por quê? Eu tenho uma sobrancelha muito arqueada, né? E é natural meu. Então, cada vez mais eu fui trazendo mais leveza, trazendo um pouquinho mais de sutileza, deixando ela um pouquinho mais reta. Ela nunca vai ser reta e eu preciso respeitar isso. Sim. Né? Mas eu entendo hoje a imagem que eu quero transmitir e entendo o porquê que as pessoas tinham essa impressão. Né? Então, é muito importante a gente respeitar, mas ter o conhecimento para conseguir realmente transmitir o que a gente gostaria. Uma coisa que eu percebo nas sobrancelhas, e até a gente fez na minha, eu fiz a minha micro faz pouco tempo também com a Gabi, amei, meu Deus, ficou perfeito demais. Pra quem não sabe, a nanopigmentação, ela é aquela micropigmentação que desenha o fiozinho, mas é um fiozinho muito parece fino, pelo real. Parece pelo, sabe? Tanto que olhando a tua, tipo, não dá pra dizer que tem, jamais. Né? Então, antigamente era feito aquele carimbo, né? Ficava uma coisa muito preenchida. Sombreado, né? E até pela profundidade da pele, vai revelando outras cores com o passar do tempo, que hoje com a nanopigmentação já não acontece, né? Porque é uma camada muito mais superficial, não é hoje eu uma fiz, tatuagem, eu não né? senti praticamente nada de dor, foi extremamente confortável. Quem olha, não sei se no vídeo vai dar pra ver tão bem, mas não tá nem inchada. Não, e faz não o quê? nada. 1 hora que a gente fez. Foi super não dá confortável. Pra dizer que foi porque isso. realmente é muito, muito leve Sim. a técnica. E a percepção é essa, a gente não pode sair do teu natural, né? Então, é complementar pequenas falhas, trazer volume, mas sem exagerar, né? Hoje eu acho que
pelo que a gente demonstra, assim, né, em redes sociais, tudo, existe pessoas que buscam especificamente. Então, nunca chega uma cliente pra mim, eu quero muito arqueada, coisas assim, Aham. né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo Esse cuidado. esse cuidado. E até no próprio design, né? Porque a gente fala muito da nanopigmentação, mas o design é a base de tudo. Sim. E a gente tem, né, quando a gente fala de sobrancelha, a gente tem eras de moda aí, né? Antigamente Sim, era aquele aquele- fio, era um fio E de quando sobrancelha tirava só. os pelos pra desenhar no lápis, gente? É. Exato. Como que fazia depois pra E voltar a teve. nascer esses Não, pelos? 2022, Tem coisa que não dá pra acreditar que existiu, né? É, sim. Misericórdia. E isso vai trazendo, né, reflexos ao longo Sim, do tempo, sim. porque cada vez que a gente tira a sobrancelha menos... Ela já não. É. Talvez seja um dos motivos que fez esse boom da nanopigmentação. Sim, porque porque o foi povo bem seguido. tirava tudo e aí Exatamente. o negócio não cresce mais. Aí vai fazer o Exatamente. quê? Bota pelo ali desenhado. Só que Exatamente. aí, naquela época, não se tinha essa técnica tão fina igual tem A hoje. gente conseguiu E trazer uma sabe- evolução muito grande, né? E sabe que eu acho que uma coisa que às vezes a gente faz e a gente não pensa no envelhecimento. Porque quando a gente envelhece, a gente tem realmente um derretimento facial. E antigamente, até você entrou na questão da copia e cola de um lado pro outro, as simetrias, eu percebo muito quando vou fazer botox, que uma das queixas da paciente é o olhar caído. E na maioria das vezes a paciente tem micro, porque alongou demais o Sim. comprimento da sobrancelha, aí ficou aquela sobrancelha que deixa aquele olhar caído, E o olhar triste. olhar triste. E aí a gente envelhece e a gente perde estrutura óssea da região E das cai têmporas. mais ainda, né? E aí, exatamente, parece que derreteu mais ainda, que você tá mais triste do que Sim. se fosse com a sobrancelha natural. Sim. Então, eu acho que essa naturalidade, essa tendência de ser natural que tá vindo com tudo, eu acho que deixou cada pessoa com o jeitinho dela, não deixou todo mundo com o rosto igual, não deixou todo mundo com a sobrancelha igual, porque a Gabi é de um jeito, a Cami é do outro, eu sou de outro, e isso tem que ser a gente, né? Mas a boa notícia, né, que a gente tá falando só do problema aqui, né, mas é que quem já tem a nanopigmentação, que tá muito pesada, muito forte, normalmente a cor era uma cor muito escura, né, Marcante, ou né? então com o tempo vai ficando meio avermelhada, uma coisa Elas viram esquisita, cores ou fantasias, cinza, né? Então, Aham. azulada, avermelhada, são cores não o bom é características que da dá pra sobrancelha. tirar, né, Gabi? Tem o Hoje laser tem. específico pra isso. Sim, e também houve uma evolução muito grande. A gente, falando em passado, existe muitas clientes que sentiam muita dor e elas não tinham coragem, até pelo que escutam de amigas, familiares, sim. pelo que passou. Mas hoje existe uma evolução muito grande do laser também e que vai auxiliar, né? E eu sempre falo, quando vem uma pessoa para avaliação que já tem, eu falo, encare, porque vai ser uma mudança na tua vida. Na minha E foi. sempre Até, inclusive, você tem que mostrar o seu antes e depois. e é uma, assim, e eu falo, talvez você nem queira voltar aqui pra gente fazer um novo procedimento, porque você vai voltar a se reconhecer. Porque acaba, às vezes, ela se perdendo ali a identidade dela mesmo, Sim. né? E, com certeza, a autoestima, né? Que vai Tudo mexer afeta, muito, né? Porque é algo central no teu rosto. Então, E ele você sabe fica muito uma marcado. coisa interessante? Que assim, tanto para os procedimentos injetáveis e não injetáveis, eu vejo que existem várias opções hoje que não são para sempre. Definitivo. Né? Não são definitivos. Então, é uma tendência muito característica dos dias atuais que os pacientes buscarem coisas que é possível essa reversão, né? Ou então que é absorvido ao longo do tempo, mesmo que você tenha que investir volte e meia naquilo pouquinho novamente, mas você tem essa segurança que não é algo que vai ficar ali marcado no teu rosto para sempre, É né? sustentável, né? A partir do momento que você não queira mais realizar, tá Não tudo faz certo. Tá tudo bem. Não, e a gente tem que levar em consideração que a gente é, sim, influenciado pela moda. Não Claro adianta que é. dizer que vai vir uma sobrancelha fina e eu não vou aderir. Porque eu não sei, talvez eu veja tanto aquilo que eu comece a passar A gente a achar queira. bonito e queira. Então, esse fato de não ser definitivo acaba sendo muito mais viável. Porque, que nem a Gabi falou, se eu não quiser, você não precisa mais fazer. Tá tudo Sim. certo. E não vai ficar feio se você não fizer, porque é você. Eu acho que muito dentro disso, de a gente começar a ver uma tendência e começar a se adaptar é a brow lamination. Ah, é Se a verdade. gente pegar há 2 anos atrás, Achava horrível. as pessoas tinham um certo afastamento.
né? A brow Isso lamination que eu falo, conta o que é. é aquela que deixa a sobrancelha em pezinho. Ela tem né? opções, né? Mas cada vez as pessoas estão querendo Mais que ela arrepiada. fique mais arrepiadinha. Mas ela, na verdade, é um alinhamento de fios, Sim. né? Então, É uma progressiva do fio. porque tem fios, às vezes, são mais rebeldes, mais caracoladinhos, então a gente consegue deixar esse alinhamento. E ela pode ser feita com uma sobrancelha, deixar ela alinhada, realmente só no direcionamento natural, ou mais arrepiadinha. E era uma coisa que causava muita estranheza, Sim, né? se a gente via alguma blogueira postando... eu falava, E "Meu hoje, eu Deus." acho assim, é uma tendência que eu acho que já veio mais Eu amo. pra ficar, porque realmente traz Uma leveza, parece mais natural. é muito natural. Preenche, eu acho, porque eu também Preenche. sou adepta da brow lamination. Eu gosto muito. É. E eu sinto que ela abre o olhar também. Super. né? Eu acho que é isso. Eleva. Sim. Tem que tomar cuidado, é aquela questão. Eu, por exemplo, não posso usar uma super arrepiada, Ah, sim. porque eu tenho Eu já muito tenho. espaço de pálpebra. Eu vou ficar com cara de assustada. Sim. Mas eu adoro. Mas aí eu uso da Mais forma... maquiagem, Da talvez, forma no dia. correta. Eu uso da forma que não vai ressaltar isso, que eu não vou parecer assustada o tempo todo. Então é Tá muito aí a bom a gente necessidade ter. de análise, né? Isso, exatamente. Então é muito bom, é importante, né, ter esse cuidado. Porque ela pode ser feita em todo mundo, mas não é todo mundo que vai usa usar. É como diz a história. É para quem pode, não para quem quer, na verdade, né? E bastante procedimento a gente cai nessa questão. Sim, e é muito importante a parte do profissional orientar, né? Sim. Então, tanto a parte de injetáveis, quanto nessa parte da sobrancelha, a gente sempre orientar como que ele vai fazer o pós, né? Então, Sim. isso é muito importante. E também dar nossa opinião profissional, porque existe um limite que a gente pode seguir, né? Sim. Muitas vezes o nosso paciente, ele quer determinado resultado, mas cabe a nós que temos o estudo, conhecimento ali por trás também, porque são horas e horas de estudo, né, gente? Sim. A vida inteira Então, já não para. Não para. Então, orientar da melhor forma o que cabe a ele. Obviamente, né? É o rosto dele, ele vai ter, mas Vai a gente ter tem um a limite ali. Opinião Explicar, final. né? Mas Que é isso sempre fica legal pra importante. você, mas isso talvez não Lá, fique eu tão acho bom, que né? mostra, então, o teu antes e depois pra querem gente. ver mesmo? Quem tá só ouvindo, né? Pode ir no YouTube pra ver a foto da sobrancelha, porque é um exemplo muito bom. A Laís tinha uma micropigmentação bem marcada no rosto dela. Eu fiz quando era aquela moda de sobrancelha mais alongada e mais cheia e mais pintada, porque eu fiz quando eu era bem nova mesmo. Eu acho que tinha um pouquinho mais de 15 anos. E toda mais quadradinha, né? E toda mais quadrada. E aí eu comecei, claro, a estudar, me especializar muito mais nessa questão da harmonização facial. E eu percebi que minha sobrancelha estava totalmente errada para minha arcada facial, para o meu formato de rosto, para o meu formato de olho, que já é um olho pequenininho. E também pelo que, como a Gabi falou, pelo que eu queria passar. Porque a imagem que a gente vê na foto é totalmente diferente do que eu queria passar. E eu tava vendo que eu não me reconhecia nas fotos, não entendi o porquê, até a Gabi surgir na minha vida e falou, vamos tirar a sobrancelha? Tá na hora de tirar Tá isso na hora aí. de tirar. E aí foi onde eu fiquei muito tempo só com a brow lamination, porque eu gostava muito daquele efeito bem natural, arrepiado, porque ele preenchia. E aí chegou num ponto onde eu falei, não, agora eu quero ela um pouquinho mais cheia, que foi hoje que a Gabi fez pra mim. E a brow lamination é até legal na questão de quem tem micro mesmo, pra conseguir dar uma camuflada. Fica Então, ela faz esse maravilhoso. papel. Eu levei acho que 2 anos, né, Sim, com ela eu arrepiada. tenho muita cliente que faz exatamente com esse objetivo de dar uma Camuflada. escondidinha, isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar uma mais maquiadinha, que é a maquiagem que eu uso no dia a dia, e uma outra mais normal. Então, aqui na época da pandemia, inclusive, a minha sobrancelha é bem marcada, bem arqueada e com a cauda bem mais longa. E aqui dá pra ver até melhor a imagem, como ela tinha um alongamento muito grande e deixava meu olhar muito caído. E aí a gente fez a medida, né? Você primeiro fez a medida e me mostrou. A Gabi fez por análise mesmo. Falou lá, essa caudinha, ela tá mais comprida. Tá deixando isso. Eu falei, Gabi, é isso que eu não tava conseguindo entender que tava acontecendo. E mesmo eu tendo um estudo, como eu não tenho estudo das sobrancelhas, eu nunca imaginava que aquela pontinha ali Ia fazer tanta diferença, era né? a diferença que eu precisava. E aí eu fui pra remoção, fiz a remoção. Levei 2 anos, porque daí eu engravidei no meio do processo. Daí, depois que tive a bebê, aí a gente retomou, né?
E essa pontinha não é só de micro. Essa pontinha faz muita diferença para quem tem o fio natural. E é o meu caso. No meu caso, eu tenho a sobrancelha que ficava muito triangular. E é muito importante a gente entender que tudo que tem geometria no rosto, ele vai causar uma estranheza. A gente não sabe porquê, mas geralmente é pontos de geometria mesmo. Então, a sobrancelha em aspecto triangular acontece isso. E acontecia muito na minha. Então, o final dela era mais comprido. E daí eu fazia com o design, né, fazendo essa remoção, até que eu fiz botox. E agora eu não sinto mais a necessidade de tirar esse finalzinho. Mas é dá muito aquela importante. arqueadinha no botox, ele, né? ele levanta aqui, né, a caldinha da sobrancelha mesmo. Exato, então é essa associação. Hoje eu não tenho a necessidade de tirar, tem outros pontos que eu preciso melhorar nela, né, aí com técnicas, mas o fiozinho final, então, esse pontinho, que tudo que passa para baixo da linha inicial vai trazer esse entristecimento, né? Já uma sobrancelha mais alinhada vai trazer mais jovialidade, né? Alinhada quando eu digo... Do início do aqui início. com o final da cauda. Exato. Então, a cauda, ela nunca pode passar o final aqui, abaixar, né? Para baixo comecinho dos olhos. desse Sim. início aqui, da sobrancelha. Então, exato. Né? Então, ali o design também é muito importante para quem não tem micro. E nesse ressaltando, finalzinho, é importante observar. para homens também. Com Porque eu certeza, pego olha, muito tem. botox masculino que os olhos estão caidinhos porque alonga esses pelinhos aqui. E homem, Sim. como tem mais pelo, normalmente começa Cresce a passar bastante. e às vezes vem até o final dos olhos. Então é interessante fazer até um design, não precisa mostrar que fez a sobrancelha, mas Não, talvez não. remover, né? Só o cantinho sim, ali faz muita no alinhamento diferença. perfeito, faz muita. Faz muita diferença. Para alinhar. Então, gente, foi ótima a nossa conversa. A gente precisa ir finalizando esse assunto aqui. A gente podia ficar aqui falando o resto da noite, né? Sobre esse assunto. Sim. Que realmente influencia muito na harmonia da face das pessoas. E como a gente teve esse boom da micropigmentação há uns anos atrás, tem muita gente com esse problema da micro estar muito pesada. Então, a gente dá aí o conselho, busque um profissional antes de tudo. E, obviamente, a gente aconselha buscar a Gabi. Que a Gabi tá porque super a gente preparada, passou né? pela técnica e por todo o profissionalismo dela. Exatamente. E a gente sabe então, que é aconselho top. de olhos fechados. Obrigada, Ela vai te meninas. passar aí toda a orientação necessária, se precisa do laser, se não precisa, onde é melhor remover, né, o excesso e realmente fazer a sobrancelha da forma correta depois, tá? Então é isso. Obrigada, Laís. Obrigada, Gabi, Obrigada, por Cami. esse Obrigada, tema Gabi. maravilhoso. E logo temos mais. Beijos, até o próximo podcast.